Esta conferência será gravada agora. Adriana, pode começar. Não está saindo o som, não, Adriana. Adriana, não está saindo o som, não. Está com algum problema no seu som aí. Gente, aguarda um minutinho, por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Adriana comunicou Dá para comigo. você ler a ata? Sim, vou ler. Pode ler, obrigado. Nada. Só um instante. Ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2021, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Otávio Lessa, onde reuniram-se os senhores conselheiros, vice-presidente. Vida, não está saindo o som. Não tá, do dela parou também. Aguarda um minutinho aí, é outro problema. Deixa eu ver aqui. Dos terrenos localizado atrás do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Vida, por favor, passou um tempo enorme que não estava saindo o som que você estava falando, entendeu? Aí você Sim. Reinicia porque ninguém ouviu um pedaço enorme. Pode começar aí, iniciando. Tá. Ok, vou iniciar. A ata da 13ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2021, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reuniram-se os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela doutora procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente teceu comentários sobre a desapropriação
dos terrenos localizados atrás do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, onde serão construídas salas para as instalações da Escola de Contas, do Ministério Público de Contas, da Corregedoria e da Ouvidoria. O governo do Estado desapropriou o terreno e autorizou a elaboração desse projeto, como também comprometeu que essas obras serão realizadas à custa do governo do Estado. O projeto arquitetônico, quando concluído, será apresentado para apreciação de todos. O douto procurador do Ministério Público de Contas, Ricardo Schneider, apresentou uma consulta elaborada pelo Ministério Público de Contas, especificamente pela primeira Procuradoria de Contas, onde essa referida consulta vai ser encaminhada ao relator do Tribunal, biênio 2021/2022, e voltará ao Pleno para deliberação. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 2123/2021, adiado para a próxima sessão. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 5160/2015, prestação de contas, devolução, voto vista ao conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. Foi aberto uma preliminar no sentido do encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas, sendo aprovada pelo Pleno. TC 5085/2010, prestação de contas do governo, aprovado acordo 015. Relatora conselheira substituta Bida, parou o som de novo. Bida, verifique o som aí. Tá? Parou o som. Bida, tá me ouvindo? Presidente, eu acho que bloqueou foi o sistema dela todo. Travou. Travou. Presidente, me permita, doutora Adriana. Pode voltar, que agora a sua imagem está mexendo, você deve regularizou o som. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Bida? Não está. Estou ouvindo, presidente, estou ouvindo. Está ouvindo. Então, termina. Você estava agora, foi na parte do Conselheira Ana Raquel? Do Anselmo. Conselheiro Anselmo. Da relatoria dele. Já parou de novo. Não é delay. Anselmo. É do Anselmo. Ok, vou Começa ver do Anselmo Anselmo. Roberto de Almeida Brito. Isso. Senhor? Pode começar, do Anselmo. Sim. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC, devolução, voto vista, ao conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. Foi aberta uma preliminar no sentido do encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas, sendo aprovado pelo Pleno. TC 5085/2010, prestação de contas do governo, aprovado acordo 015. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, em substituição ao gabinete do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 14918/2014. Consulta. Solicitado vista pelo senhor conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Me dá em discussão a ata que acaba de ser lida. Em votação. Conselheiro Anselmo. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheira Raquel. De acordo, presidente. Conselheiro Sérgio. De
acordo, presidente. Senhor Alberto. Alberto? Está me ouvindo, Alberto? O presidente, ele não está escutando direito. Tá, não, só para com relação à ata. Quanto à ata? Sim. Quanto à ata, presidente, eu concordo. Ok, aprovado. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e a nossa representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, vamos passar para a ordem do dia. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros e ilustre membro do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas, Excelência, acredito que na pauta de hoje eu tenha 2 processos, são 2 votos vistos, e eu estarei começando pelo processo 13.563, de 2018. Peço só um pouquinho de paciência para que... Bom dia, conselheira Rosa. Bom dia, conselheiro. Bom dia a todos. Conselheira Selma, se Vossa Excelência não se importar, vamos então votar na ordem normal, chegando a conselheira Rosa, como ela tem um processo pautado. De jeito algum, Excelência. Então, conselheira Rosa, na ordem do dia, Vossa Excelência pode se pronunciar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhora ilustre membro do Ministério Público, doutora Estela, tenho a relatar, presidente, para esta sessão, um processo de consulta, que inclusive eu fiz encaminhar aos gabinetes de Vossas Excelências as nossas considerações, o nosso voto, e em virtude disso, vou pedir, caso não exista nenhuma objeção, para fazer apenas a leitura da ementa e de meu voto, em virtude das considerações terem ficado um pouco longas, e já fiz encaminhar a todos os gabinetes, inclusive ao Ministério Público. É uma consulta da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública de Maceió, acima, que consiste basicamente em 2 questionamentos que foram conhecidos por nós, que é a possibilidade, a desvinculação da Receita Municipal e se existia a possibilidade de, com essa desvinculação, ser utilizado em gastos com a própria CIMA, com a própria superintendência, desse valor que fica vinculado. Então, nós nos manifestamos da seguinte forma. É uma consulta referente à ementa. A consulta referente à contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública, COSIP, solicitação de posicionamento da Corte de Contas acerca do procedimento adotado quanto à desvinculação de 30% da receita de arrecadação da COSIP, sobre a utilização de recursos provenientes da mencionada contribuição para custeio de despesas com atividades meio e sobre a manutenção dos recursos na conta única do município de Maceió, consulta parcialmente conhecida e respondida nos termos seguintes. Vistos, relatados e discutidos, resolve por unanimidade o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas conhecer em parte a presente consulta formulada pelo senhor João Gilberto Cordeira Folha Filho, na condição de gestor da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública de Maceió, acima, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1º, inciso 19, da Lei nº 5.604, de 94, a Lei Orgânica do Tribunal, combinado com o artigo 6º, inciso 10, a linha A do Regimento Interno do Tribunal.
2, no mérito, apresentar resposta à consulta nos seguintes termos. A. Se a atual desvinculação de 30% da receita de arrecadação da COSIP está em conformidade com o ordenamento jurídico. A desvinculação das receitas dos municípios, inserida pela a Emenda Constitucional número 93 de 2016, abrange 30% das receitas relativas à contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, considerando que a COSIP é espécie da origem contribuições, que integra a categoria econômica receitas correntes, estando, portanto, abarcada pela expressão outras receitas correntes constantes do caput do artigo 76b do ADCT. A 2. A operacionalização da DRM, que é a desvinculação das receitas do município, deve ocorrer por meio de decreto do chefe do Poder Executivo Municipal, tendo em vista que o artigo 76b do ADCT veicula norma de eficácia plena, o que dispensa edição de lei em sentido estrito para sua aplicação nos municípios e deve observar a conveniência e oportunidade. A 3. A desvinculação não pode comprometer a receita necessária a garantir a prestação de serviço de iluminação pública com qualidade e eficiência. B. O custeio das próprias atividades da CIMA, atividades fins de iluminação pública e atividades meio, a exemplo do setor administrativo, com recursos de arrecadação da COSIP, está em conformidade com a lei. B. Os recursos advindos da arrecadação da COSIP destinam-se exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública, incluindo-se nesse conceito as despesas que guardam conexão com a atividade fim de prover de claridade os logradouros públicos de forma periódica, contínua ou eventual, seja para execução, manutenção, expansão ou aprimoramento da rede, gestão dos serviços e eficiência energética. B2. Não se caracterizam como despesas de custeio do serviço de iluminação pública as despesas administrativas com manutenção do órgão responsável pela prestação do serviço. A concentração dos recursos arrecadados da COSIP, vinculados às finalidades da CIMA, na conta única do Poder Executivo, criada pelo Decreto Municipal 8838 de 2020, Diário Oficial do Município 5880, de 15/1 de 2020, é uma prática em conformidade com o ordenamento jurídico. A instituição de regime financeiro de conta única está de acordo com o princípio da unidade de tesouraria, de modo a concentrar as disponibilidades financeiras do Poder Executivo, advindas de receitas orçamentárias e extra-orçamentárias, tributárias e não tributárias, incluindo órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. A correta destinação de recursos vinculados, concentrados em conta única, ocorre através da identificação e escrituração individualizada dos recursos, especialmente mediante registros de classificação da receita por fonte e destinação. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, parte 1, item 5, conforme classificação estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional em portaria. E essa foram as nossas considerações. Publicar a presente, é o nosso voto, publicar a presente decisão para os fins de direitos, após a publicação, promover o devido arquivamento do feito. Esta foi a nossa manifestação, presidente e demais colegas. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa. Em votação. Conselheiro. Conselheira Selma. Conselheira Selma. Pode falar, Selma. Não, é porque eu acho que o Ministério Público, Excelência, presidente. O senhor escutou? Doutor Estela, desculpe, tem que se pronunciar. Desculpe, doutor Estela. Presidente,
Só para acrescentar aí, conselheiro Anselmo, a nossa manifestação se deu, inclusive, acatando e acolhendo os posicionamentos trazidos pelo parecer apresentado pelo Ministério Público, inclusive foi a doutora Estela, na época, a procuradora responsável. Isso, conselheira. Efetivamente, Excelência, eu só falei por uma questão mesmo do procedimento, do julgamento, para não ter qualquer. Só em relação a isso. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Como foi relatado pela conselheira Rosa, né, a consulta foi dirigida ao Tribunal de Contas, contendo 3 questionamentos. Primeiro, se a desvinculação das receitas do município abrangeria a COSIP. Segundo, se os recursos vinculados da COSIP poderiam ser utilizados em despesas da atividade meio, não diretamente relacionadas ao serviço de iluminação pública. E terceiro, se seria possível concentrar esses recursos que têm finalidade vinculada às despesas de iluminação pública na conta única do município, entendendo o superintendente que deveria haver uma conta específica por se tratar de recurso vinculado. E como foi relatado pela conselheira, né, o voto ele segue o entendimento que nós colocamos no parecer 953/2021, justamente nesse sentido de que a COSIP ela é abrangida pela desvinculação, então dessa forma 30% do valor de arrecadação da COSIP, ele fica livre da sua destinação específica, e aí a gente faz toda uma fundamentação, inclusive com decisões de outros tribunais, com orientações da Secretaria do Tesouro Nacional para chegar a essas conclusões. Em relação à aplicação em atividades meio, nós entendemos que a COSIP ela deve ser utilizada exclusivamente para o custeio do serviço de iluminação pública, e para isso também nós trazemos de forma exemplificativa decisões de outros tribunais que demonstram, por exemplo, que é possível que com recursos da COSIP seja pago a fatura de energia da iluminação pública, mas ao mesmo tempo os tribunais entendem que não é possível o pagamento da fatura de energia do órgão, porque o órgão seria um bem de uso especial, né? Então não seria iluminação pública, e além disso teriam despesas outras com energia que não estão atreladas à iluminação. E em relação à conta única, nós entendemos que, independente da vinculação ou não do recurso, as arrecadações do município devem estar concentradas na conta única, né? Isso atende ao princípio da unidade de caixa, da unidade de tesouraria, e como colocado no voto da conselheira, né, que foi no mesmo sentido do nosso posicionamento, a correta destinação desses recursos que são vinculados, eles vão acontecer a partir da identificação e escrituração individualizada desses recursos, quando da sua entrada, utilizando principalmente a classificação por fonte e destinação, conforme orienta o MCASP. Então, a manifestação do Ministério Público de Contas foi no mesmo sentido do voto da conselheira, e aqui nós reiteramos todos os seus termos. Ok, então, em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa. Senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, me paira aqui uma pequena dúvida. Então, para que eu não possa fazer a discussão desarrazoada, eu gostaria de pedir vista do processo para trazer já na próxima semana, senhor presidente. Com vista do processo relatado pela conselheira Rosa, o conselheiro Fernando. Continua com a palavra a conselheira Rosa. Conselheira Rosa, continua com a palavra. Presidente, nós só temos este processo mesmo a relatar nesta sessão. Ok. Então, pela ordem, conselheira Selma agora. Conselheira Selma.
Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, junto à Corte de Contas, excelências, eu tenho 2 processos vistos para devolver. Começarei pelo processo 13563 de 2018. É um pedido de reconsideração, posto em outubro de 2018, pela gestora do Fundo de Saúde, Joaquim Gomes, exercício financeiro de 2014, e resignada conteúdo do Acórdão 97 de 2019, relatado pela segunda Câmara Deliberativa desta Corte e publicado em 14 de março de 2019, que ele aplicou multa pelo não envio da terceira remessa SICAP 2014, conforme os normativos que tratam da matéria. Ante a notificação para a apresentação de defesa preliminar, vinda em dezembro de 2018, a interessada quedou-se inerte, dando aso ao seu sancionamento e à expedição, por conseguinte, de comunicação para o pagamento de multa imposta. Ciente da decisão de 2 de maio de 2019, interessado em interpôs recurso de reconsideração acostando aos autos, mediante comprovante juntada, em 20 de maio de 2019, informações a respeito do porquê da extemporaneidade da informação apresentada, informando, em outros termos, que do afastamento do prefeito à época, que veio a ser substituído pela vice, a qual determinou a exoneração de todos os então secretários, impossibilitando-a de ter acesso aos sistemas, aos documentos, para que pudesse fazer o devido envio. E juntou aqui as documentações de suas alegações. Tendo o processo encaminhado ao Ministério Público, que se manifestou através do parecer 1375 de 2020, considerando as alegações como suficientes para desobrigar a sancionada. O processo retornou à sessão plenária, a sessão em 2 de outubro de 2020, sessão da Câmara, momento no qual o conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante apresentou o voto em conhecer do pedido de reconsideração, pois estariam satisfeitos os requisitos de admissibilidade. Na oportunidade, o processo foi alvo de vista. E, Excelência, eu já pediria licença para ir direto e o Ministério Público poder se manifestar já com todo o conhecimento. Excelência, eu pedi vistas e fiz a verificação. No meu entendimento, os requisitos de admissão recursal, eles não foram cumpridos, ou seja, o recurso ele foi extemporâneo. Embora extemporâneo, há um favor legal, no parágrafo único do artigo 52 de nossa lei orgânica, que trata, na verdade, do princípio da dialética recursal, ou seja, traduzindo fatos novos. Então, como os fatos apresentados, até em nome da verdade real, do princípio da verdade real, são ali suficientes para comprovar faticamente que ela não teria a responsabilidade, ou nem poderia, mesmo que tivesse, como enviar aquela documentação, a lei ela minora essa questão inicial de análise dos pressupostos para que façamos a análise do mérito. E assim, no mérito, eu concordo com o voto do relator originário quanto, por assim dizer, em termos bem genéricos, o cancelamento da multa aplicada, tendo razão as alegações e a comprovação das mesmas apresentadas pela sancionada. Dessa forma, eu entendo em prover o recurso de reconsideração e afastar a multa.
e assim publicizar a decisão. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Estela, quer fazer algum pronunciamento? Não, só ratificar o posicionamento de mérito do Ministério Público de Contas, né, através do parecer 1375/2020, que foi no sentido de acolhimento das razões apresentadas pela gestora. Então, em discussão, o processo relatado pela conselheira Thelma. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanho o relator, o revisor e o originário, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu observei que o voto do conselheiro Anselmo Brito, ele acompanha o voto do conselheiro originário, portanto, então, eu fico com o voto do conselheiro originário, o conselheiro Rodrigo Cavalcante, senhor presidente. Conselheira Raquel. Senhor presidente, eu estou aqui com o voto do conselheiro Rodrigo e quem falou o conselheiro Anselmo, o voto é no mesmo sentido, conhecer e prover o recurso e anular a aplicação da multa. Ou não vou alterar o voto que já foi dado pelo conselheiro Rodrigo. Mantenho do jeito como está. Ok. Conselheira Rosa. Acompanho o relator, presidente. Aprovado. Vamos continuar com a palavra, conselheira Selva. Senhor presidente, tem um outro voto vista no processo 14852 de 2014. É um procedimento de sancionamento instaurado pelo FUNCONTAS, onde se aplicou sanção ao gestor do Instituto Previdenciário de Paulo Jacinto, exercício financeiro 2014, pelo não envio em prazo hábil da quarta remessa SICAP 2014, de acordo com os normativos que tratam da matéria. E, em função disso, seguindo aquele procedimento todo iniciado, se comunicar ao gestor para que, querendo, exponha suas alegações, tendo sido o mesmo notificado em 20 de maio de 2015, aparentemente ele não teria apresentado suas justificativas, suas razões de defesa, o que levou o conselheiro substituto Alberto Pires, em 11 de julho de 2017, a aplicar multa no patamar de 100 UPFAL. Acontece, Excelência, que o relator, verificando, aí mérito, claro, do relator, que não deveria ser assim, deveria estar junto aos autos, verificou que o gestor, ele tinha apresentado justificativa aquele pedido inicial, para que se pudéssemos dar seguimento para a aplicação ou não da multa, em 25 de maio de 2015. Então, existia um processo no tribunal em 25 de maio de 2015, mas em que nenhum momento tomou conhecimento o relator a respeito. Só veio, algum tempo depois, verificar essa situação. E, nessa justificativa, vem a alegação de que a intempestividade no envio daquelas informações se deu por problemas de conexão na internet, que só foi resolvido após 7 dias do transcurso do prazo, daquele prazo de praxe do Tribunal de Contas. Em sendo assim, o Ministério Público se manifestou através do parecer 2914 de 2020 e o conselheiro Alberto novamente submeteu o processo ao colegiado em 24 de 11 de 2020, apresentando o voto no mesmo sentido do parecer ministerial, posicionando-se pela anulação do acordo 1101 de 2017. Eu verifiquei os autos,
Excelências. De fato, aqui, aparentemente, tem-se um erro de julgamento, né, em procedendo, por assim dizer, em que não foi observado o contraditório, e assim digo, o contraditório efetivo, por uma falha até exclusiva do Tribunal de Contas. Assim, não teria como subsistir a sanção aplicada. Desta forma, no mérito também, eu concordo com o relator, no sentido de que a sanção aqui ela seja invalidada em função da não observância do princípio do contraditório e publicizada. É como o voto, senhor presidente. Alô? Alô, eu não estava escutando. Conselheiro Celso, por favor. Fugiu aqui o meu som. Excelência, eu trago meu voto no mérito, concordando com o relator pela invalidação da sanção aplicada e publicização da decisão, dessa nova decisão. Ok. Obrigado. Doutora Estela. O voto do conselheiro é no mesmo sentido da manifestação do Ministério Público, né, uma vez que a defesa apresentada pelo gestor não foi considerada quando do julgamento, a gente tem um vício grave, né, uma afronta ao direito ao contraditório e ampla defesa, uma questão de ordem pública, e aí nós vemos, na verdade, a nulidade dessa decisão, né, o tribunal reconhecer a nulidade dessa decisão e considerando a data do fato gerador e a data da citação e a nulidade da decisão que foi proferida, a gente teria a pretensão punitiva do tribunal alcançada pela prescrição, não sendo mais possível prosseguir com o procedimento em face do gestor. Ok. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator originário e, naturalmente, também o voto do conselheiro Anselmo, que é no mesmo sentido, senhor presidente. Conselheira Raquel. Também acompanho o relatório originário, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. Também com o relator. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo. Senhor presidente, acredito que minha pauta de hoje ela esteja esgotada. Assim. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu não tenho processo pautado para essa sessão. Conselheira Raquel. Também não tenho processo pautado para a sessão de hoje, senhor presidente, nem do meu gabinete e nem do gabinete do conselheiro Rodrigo. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, também não tenho processo pautado para esta sessão. Conselheiro Alberto. Sim, pauto também, senhor presidente, para esta sessão. Então, não tendo mais pauta pela ordem do dia, está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e a nossa representante do Ministério Público, doutor Estela. Senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Desculpe utilizar esse horário impróprio, mas só para confirmar com os colegas da primeira Câmara para realizar uma sessão logo em seguida. Se pode ser assim. Agradeço. Senhor presidente da primeira Câmara, senhor Anselmo, peço a gentileza só de eu entrar só 10 minutos após, porque eu tenho uma obrigação antes a cumprir rapidamente, viu? Mas em 10 minutos após eu entro na sessão. 10 minutos, ok. Então, 10 minutos, excelências. Ok. Obrigado. Então, não tem mais. Alguém quer falar? Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando para a próxima terça-feira, no horário regimental, e desejando muita saúde a todos e muita paz até a próxima terça-feira. Amém. Que assim seja. Amém. Até a próxima. Bom dia, gente.